Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito Santo. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão." Jesus respondeu: "A Escritura diz: não só de pão vive o homem." O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: "Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu." Jesus respondeu: "A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás." Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra." Jesus, porém, respondeu: "A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus." Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Olá, família, grande família de Pentecostes. Eu já saúdo a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Eu sempre falo dessa paz que excede todo entendimento. Essa paz é Jesus. Que a paz esteja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs do canal. Estão todos bem, estão todos com esta paz que nos fortalece, com esta paz que nos traz esperança, perseverança, paciência, virtudes. Amados e amadas, mais uma live para honrar o santo nome de Jesus. Nome acima de todos os nomes. Não houve outro nome abaixo do céu. Amém? Pegue sua Bíblia para que a gente possa contextualizar e entender o texto dentro do contexto, para que não vire pretexto. Amém? Pegue sua Bíblia. Eu vou te dar esse tempo para que a gente possa ter desejo, para que a gente possa aflorar dentro do nosso coração e da nossa mente o desejo de ter a Bíblia, de ter os contextos, o texto histórico da Bíblia como uma coisa que nos norteia. Amém? Pegue sua Bíblia. Eu estou esperando. Amados, a palavra está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios ele fica depois de Romanos. Amém? Ou misericórdia? Vamos lá. O que diz o contexto? O que diz o texto dentro do contexto? Para que a gente possa ter entendimento. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, vai dizer assim: não vos sobreveio
tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. A palavra está dizendo que não veio nenhum tipo de tentação no qual o Senhor não desse a graça para que a gente pudesse suportar e sair dela. Amados, porque o Senhor, vou fazer uma pergunta para você. Porque o Senhor, ele se permitiu ser tentado? Porque o Senhor se permitiu ser tentado na hora da provação? Para que a gente pudesse entender não só sobre o poder dele. Porque Jesus, como Deus, ele tem poder, naquela hora tinha poder de exterminar a tentação do inimigo. Ele, como Deus, tem poder divinos para aniquilar o inimigo. Mas o Senhor nos deixa esse exemplo para que a gente possa ter o entendimento e para que a gente possa discernir que na hora da provação, na hora da tentação, ele vai nos dar força para que a gente possa sair dela. A tentação, ela existe para o crescimento espiritual. Porque se o Senhor não nos deixasse o exemplo da tentação, se ele vencesse o inimigo naquela hora ali que o inimigo tivesse atentando ele foi tentado pelo inimigo. E o Senhor venceu aquela tentação. Para que a gente tivesse o entendimento não só do poder, mas sobretudo para que a gente tivesse o exemplo da força que ele nos dá na hora de qualquer tipo de tentação, seja ela a tentação do consumismo, seja a tentação da castidade, seja a tentação do julgamento, seja a tentação do falso testemunho, seja a tentação da fofoca. Para tudo isso a gente tem força para sobressair. Depende de nós. Deus já nos dá a força, mas ele também quer que a gente entenda que com ele somos mais que vencedores. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não resisti. Não resistiu porque se abriu para que o pecado fizesse morada, para que a tentação tivesse mais força. Porque quando o demônio quando o demônio tentou a Cristo, o Senhor, ele sobressaiu, ele teve força através da palavra. Nem só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele venceu. E ele mostra aqui, é com a palavra que a gente vence. Então, quando a gente peca, é porque a gente realmente abre brechas. É porque a gente realmente consegue permitir que o pecado, ele existe através da tentação. Mas se Deus nos dá a força, pecamos porque somos fracos? Sim. Pecamos porque muitas vezes abrimos a brecha para aquilo acontecer? Sim. Mas o Senhor está nos dando aqui a orientação de que Ele nos dá força. Qual é a força? A graça que Deus nos dá para sair daquela tentação. Então a gente não tem desculpa. Tem gente que fica buscando desculpa. Mas eu sou fraca, somos fracos e fracas por natureza. Isso é fato. Só que Deus está dizendo que não sobreveio nenhum tipo de tentação no qual Ele não nos desse a graça, porque Ele é fiel de nos dar a força. Por isso que Ele venceu a tentação, para que a gente entenda que com Cristo somos mais que vencedores. Não há nenhuma tentação no qual a gente não tenha força para sair dela, para suportar. Então, meus irmãos, não tem desculpa. Se você realmente está caindo na tentação, é porque você quer. Mas nós somos fracos. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que tem fé, se você é uma pessoa que vive com intimidade com Cristo, pode ficar na certeza que tudo que vier, você vai suportar. Tudo.
O Senhor fala tudo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Romanos 8, 37 vai dizer que com Jesus somos mais que vencedores. Sim, somos, porque Ele nos dá a força. Na hora da provação, Ele nos dá a força para que a gente possa sair dela. Só que muitas vezes você cai no mesmo pecado, cai na mesma tentação, porque o demônio ele sabe aonde te tentar, porque ele vê tuas ações. E ele vê que tu é fraca, às vezes na oração, tu é fraca nas vezes que vem a tentação e tu não resiste. Por quê? Porque você quer que aquilo ali realmente aconteça. Porque se você repreender, se você reprimir a tentação, se você disser assim, eu não vou dar esse passo porque não vem de Deus, eu vou superar porque Deus me dá força de suportar, o inimigo cai por terra. Porque o inimigo sabe das minhas ações, ele está de olho. Ele só não é onisciente, ele nunca vai entrar na minha mente para saber o que eu estou pensando. Esse poder só pertence a Deus. Mas ele vai ver minhas ações, meus passos. Então ele trabalha ali, ele vai me tentar aonde eu sou mais fraca. Então, quando estou fraca é quando estou forte, porque Deus me dá a graça de sobressair e suportar qualquer coisa. Mas para isso eu preciso estar contrita, em oração, com intimidade com Jesus, pedindo sempre, Senhor, dai-me a força de suportar, dai-me a força de afastar a tentação. E Ele vai dar essa força, porque foi na provação que Ele foi tentado, mas Ele venceu. Venceu pelo poder da palavra, porque Jesus sendo Deus, ali, quando Ele estava sendo tentado, Ele poderia destruiu o Satanás, mas ele deixou o exemplo de que a gente consegue passar por qualquer tentação, porque ele é fiel e nos dá a força de suportar e de sair de qualquer tentação. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa, porque Deus nos dá a força para que a gente não peque, para que a gente seja tentado, porque a gente cresce, porque Deus permite a gente ser tentado, porque a gente cresce espiritualmente. Crescendo espiritualmente, em oração, em jejum, penitência, intimidade, confissão, lendo a Bíblia, assistindo missas, tudo isso nos fortalece, nos dá base. Por isso mesmo que você precisa entender que toda tentação que você está passando, você tem como suportar e sair dela, porque Deus te dá força. Então não tem desculpa de tu estar caindo na mesma tentação. Amém? Ficou claro que vocês precisam entender que toda circunstância é através das nossas ações. Se a gente vence a tentação, a gente vence pela palavra, pela oração, pelo jejum, pela penitência, a gente vence pelos sacramentos, a gente vence assistindo missa, sempre se fortalecendo, sempre tendo intimidade para com Cristo. E aí a gente consegue, com certeza, sair de qualquer tentação. Então não há desculpa. Não há desculpa, não arrume desculpa, porque Deus te dá força. Então, pare de cair na mesma tentação. Pare de estar dando um passo que não agrada a Deus, porque a Bíblia vai dizer que Ele te dá força, então não tem desculpa para cair na tentação. E se você cai, aí você realmente se confessa, volta mais forte. Mas Deus vai dizer, vai e não peques mais. Amém? Fique na paz, deixa teu like, compartilha essa live para muitas pessoas se fortalecerem. Deixa o like que é importante para que a plataforma, o YouTube possa propagar esta live. Amém? Fique na paz, um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecoste. Tchau, tchau, gente. Deixa teu like.